Futuro Médica, fala Futuro Médico. Nessa aula eu quero dizer para você 3 coisas sobre membrana plasmática. Eu quero lhe explicar a sua composição, como é que ela está organizada. Eu quero lhe explicar o que é o glicocálix, que é uma camada que reveste essa membrana plasmática. E quero lhe explicar os tipos de transporte que acontece através da membrana. 3 temáticas bacanas sobre membrana plasmática. Quer aprender? Quer aprender biologia? Quer passar em medicina? Vem comigo que esse conteúdo é importante. Chega comigo! Membrana plasmática é uma estrutura essencial, importantíssima para a existência de uma célula. Então eu acho que você já deve estar na sua cabeça aí lembrando que é aquela camada que reveste a célula, não é isso? Beleza, mas eu quero começar essa aula dizendo para você o seguinte: cuidado, 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 cuidado. Várias organelas possuem membrana. Repetindo, várias organelas possuem membranas. É porque às vezes você, quando está vendo ali o livro, você acha que a única que existe é a plasmática, aquela que reveste a célula. Mas não, cuidado, cuidado. As mitocôndrias têm membrana, o complexo de Golgi tem membrana, o retículo endoplasmático rugoso também tem membrana. Então, o que eu vou falar para vocês sobre essa estrutura, eu quero que também vocês imaginem que além da membrana plasmática que reveste a célula, as organelas também possuem membrana. Beleza? A primeira coisa que eu quero que você saiba sobre essa membrana é a sua estrutura. Ela é formada por proteínas e lipídios dentro de uma organização específica. Eu vou jogar para você aí um slide para você entender na íntegra como é que ela está organizada, como é que ela está constituída. Se liga aí. Show! Beleza, né? Então tá aqui a nossa famosa membrana plasmática. Essa imagem para você não deve ser novidade alguma. Eu acredito que você já viu essa imagem aí em vários livros. E esse trem aí é a membrana plasmática. Olha como é, né? Tem regiões aí, tem proteína, tem lipídio, tem um monte de bagaceira. Vamos entender aqui uma coisa aqui bacana agora. Olha só, basicamente todas as membranas possuem a mesma composição. Meu filho, eu falei para você, além da membrana que reveste o citoplasma, várias organelas possuem membrana. Complexo de Golgi, retículos, mitocôndrias. E essas organelas possuem a sua membrana que possui a mesma composição da membrana plasmática. Então, basicamente, todas as membranas possuem a mesma composição. Bora entender essa composição aí agora. Mas antes, olha só, qual é a função da membrana dentre várias funções que ela possui? A função da membrana é manter constante o meio intracelular, ou seja, é ela quem vai selecionar quem entra e quem sai da nossa célula. Mas para entrar e para sair, não é casa de mãe Joana não. Tem o transporte específico para cada tipo de molécula que vai sair ou que vai entrar. A membrana plasmática é uma bicamada fluida de fosfolipídio. Durante muito tempo já sabia-se que ela era formada por muitos lipídios, só que não sabiam quais eram os lipídios. Mas hoje sabemos que ela possui uma camada dupla, uma bicamada formada por fosfolipídios. E ela acaba sendo fluida porque vai possuir membranas que não vão estar fixas, elas vão poder estar se movendo através da membrana. Por isso que é uma membrana fluida, formada por lipídios e formada por proteínas. Os lipídios da membrana possuem uma extremidade hidrofílica e uma cadeia hidrofóbica. Exatamente. A nossa membrana possui vários tipos de lipídio. E esses lipídios vão possuir características hidrofílicas, ou seja, solúveis em água, e regiões hidrofóbicas, que não são solúveis na água. Nisso, na biologia, nós chamamos de anfipática. Quais são os lipídios presentes na nossa membrana? Temos 3 tipos principais que eu acho que você nunca deve ter ouvido o nome deles. Os fosfoglicerídeos, os esfingolipídios e o colesterol. O colesterol é visto muitas vezes como um vilão
mas pelo contrário, ele compõe a nossa membrana plasmática. E temos duas classes aí de fosfolipídios, os fosfoglicerídeos e os esfingolipídios, que são tipos de fosfolipídios, que justamente possuem característica anfipática. As proteínas, pessoal, que também formam a membrana, também merecem destaque. São as periféricas e são as integrais. Esses nomes foram batizados conforme a capacidade de extração da proteína da membrana. São muito importantes as duas porque são elas quem fazem, ajudam, contribuem para unir as moléculas, exatamente. Unir não, elas contribuem para juntar células, exatamente. Existe até um tipo de proteína periférica chamada de fibronectina. A fibronectina é uma proteína que justamente vai ajudar, vai atuar na união das células. Então aí é a nossa composição da nossa membrana plasmática. Beleza, já que você conhece as características estruturais da nossa membrana plasmática, eu quero agora que você se concentre nessas informações que eu vou dar. Olha só, existem algumas moléculas de proteínas e carboidratos e lipídios que ficam na superfície externa da nossa membrana. Elas se arrumam e formam o que chamamos de glicocálice. Pessoal, o glicocálice é uma estrutura de fundamental importância para as células, porque são receptores específicos. Repetindo, são receptores específicos. Ele é tão importante, o glicocálice, que até a tipagem sanguínea tem a ver com o glicocálice. O glicocálice é tão importante de um jeito que até os fatores de histocompatibilidade, é isso aí, a transfusão de órgãos, justamente também tem a ver com a organização do glicocálice das células. Eu vou jogar uma imagem para você agora, para explicar o que é esse glicocálice e como é que ele está organizado e por quem ele é formado. Se liga aí. Show! Próxima imagem que eu quero que você compreenda é essa daqui. É o glicocálice. Galera, o glicocálice ele fica localizado na superfície externa da membrana plasmática e ele tem uma função muito importante. Olha só, as células são recobertas por glicídios. Olha ali, duas setinhas lá em cima, apontando para os glicolipídios e as glicoproteínas. Então, o glicocálice, pessoal, ele é formado por glicolipídios e glicoproteínas. São como se fossem antenas parabólicas que ficam localizadas externamente na nossa célula. E qual é a função dessa estrutura? O glicocálice tem a função de recepção e o reconhecimento de moléculas. Exatamente. Essa questão de identificar que molécula está entrando faz parte do glicocálice. O glicocálice é tão importante que ele acaba sendo importante até para a defesa, que é ele também quem vai localizar aquele antígeno. E outra coisa importante é com relação ao reconhecimento de células. Esse reconhecimento de células do nosso próprio corpo, o glicocálice ele também vai estar atuando. Então, assim, é um conjunto de glicídios do tipo glicolipídio e glicoproteínas de fundamental importância. E a importância deles é tão grande de uma forma, pessoal, que além deles serem importantes na questão da recepção e do reconhecimento das moléculas, eles são marcadores, justamente, são marcadores que contribuem para o sistema ABO, ou seja, o próprio sangue, a própria característica sanguínea também tem muito a ver com as proteínas do glicocálice, dos lipídios do glicocálice, que formam essa camada externa da nossa célula. Então, os glicoproteínas e os glicolipídios são marcadores responsáveis pelos grupos sanguíneos. Então, essa estrutura, pouco se sabe dela, você ainda não encontra falando muito dela nos livros, mas o que sabe sobre ela é basicamente isso, que são receptores e fazem o reconhecimento das moléculas. Aí, duas coisas que você já sabe. Você viu como a membrana está organizada e você viu o que é o glicocálice. Brother, isso é muito importante, principalmente para quem vai tentar aquele vestibular difícil. Muitas provas de vestibular cai membrana plasmática. E se liga agora nessa nossa última informação.
Eu quero que você conheça os tipos de transporte que acontece através da membrana, que são dois: o transporte passivo e o transporte ativo. Transporte passivo é aquele que não gasta energia e que é a favor de um gradiente de concentração. E o transporte ativo é aquele transporte que é contra um gradiente de transformação e que vai gastar energia. O transporte passivo, por sua vez, ele pode ter a difusão simples e a difusão facilitada. O transporte ativo, a gente conhece a bomba de sódio e potássio. Além de tudo isso, tem também o transporte de água, de solvente, através da osmose. E também tem os transportes de macromoléculas, né? São os transportes em quantidade, que a gente chama de endocitose e de exocitose. Eu vou jogar agora o meu último slide, mostrando para você como acontece cada um desses tipos de transporte, para fechar com chave de ouro essa aula. Se liga aí, galera! Então vamos lá. Olha só, nós temos o transporte passivo, que é aquele transporte a favor de um gradiente de concentração. Ou seja, ela vai sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ou seja, ela é a favor de um gradiente de concentração. Quais são os dois tipos de transporte passivos que existem? Nós temos a difusão simples e nós temos a difusão facilitada. Esses dois transportes, eles não gastam energia para acontecer, beleza? Vamos aqui, difusão simples, passagens de substâncias pequenas e não carregadas através da membrana. Olha bem aí, ele sai daquela região que tem uma alta concentração e passa para uma região que tem menor concentração. Gente, aí eu estou falando de micromoléculas, moléculas realmente pequenas. Então, esse tipo de transporte não gasta energia. É a difusão simples. A difusão facilitada, como o próprio nome está dizendo, é porque vai possuir alguma coisa que vai estar facilitando o transporte. Nesse caso, esse transporte ele vai ser facilitado através de proteínas carregadoras. Essas proteínas se chamam de permeases. Olha aí agora uma imagem mostrando para você que as moléculas que estão naquela região mais concentradas estão sendo transportadas através de uma proteína para a região menos concentrada. E lembrando, esse transporte não gasta energia. Outro transporte de fundamental importância, além do transporte passivo, é o transporte ativo. Só que ele é o oposto. Ele é um transporte que ele é contra um gradiente de concentração. Ou seja, a molécula sai do meio menos concentrado e vai para o meio mais concentrado. Diferentemente do transporte passivo, onde saía do mais e ia para o menos. Agora é o oposto, sai do que tem menos e vai para o que tem mais. Então é contra um gradiente de concentração. E esse tipo de transporte ele gasta energia. O exemplo mais comum que se conhece é a bomba de sódio e potássio. Existem vários. A bomba de sódio e potássio é um dos que acontece em transporte ativo. Bora entender esse transporte aí através de uma imagem bem bacana. Olha só, os íons de sódio estão lá fora, numa região mais concentrada. Os íons de sódio, ali em azul, estão numa região menos concentrada. A mesma coisa acontece com o potássio, sendo que de forma invertida. No meio extracelular tem pouco potássio, no meio intracelular, no citoplasma, tem muito potássio. Então o que acontece? Os potássios que estão lá fora tendem a entrar para a região que está mais concentrada de potássio no citoplasma, e os íons de sódio que estão no citoplasma em pequena quantidade vão para a região que tem mais sódio, que no caso é a região extracelular. Ou seja, quando acontece esse transporte, é o que chamamos de transporte ativo, porque vai ser necessário o gasto de moléculas de ATP. Se você não entendeu ainda, repara agora essa outra imagem. Olha só, existem regiões específicas nas proteínas que fazem esse transporte. É sim. Se você pensa que esse tipo de transporte não acontece por dentro de uma proteína, você está enganado.
O transporte ativo acontece também por dentro de uma proteína transmembrana. Diferentemente da difusão facilitada, onde não gasta energia, essa proteína aí, para esse tipo de transporte, vai sim ser necessário gastar energia. É naquela proporção 3:2. 3 sódios saem, 3 potássios entram. Por isso que se você reparar na imagem do canto esquerdo, 3 sódios estão saindo e 2 potássios estão entrando. E na imagem aqui à direita, do mesmo jeito. 3 sódios saem, 2 potássios entram. E para isso aí acontecer, vai gastar energia dentro do que chamamos de transporte ativo. Agora também existe um caso especial de transporte. Eu considero especial porque realmente é especial. É o que chamamos de osmose. E quem nunca viu essa expressão, né? Ele aprendeu por osmose. Galera, osmose é o transporte de água. Olha só, estou falando de solvente, transporte de água. Transporte de água do meio com menor concentração de soluto para o meio com a maior concentração de soluto. Exatamente. O nome soluto vai estar no meio desse transporte, mas o transporte é de água. Olha só essa imagem aqui. Do lado esquerdo existe uma grande quantidade de água, do lado direito existe uma grande quantidade de água e de soluto. O que acontece? O solvente sai da região onde tem menos concentração de soluto e vai para a região que tem uma maior concentração de soluto. O soluto, né, que está ali em verdinho, é verde claro, que no caso é a molécula de glicose. Mas olha bem as setinhas. Tem setinhas indo e tem setinhas voltando. Exatamente. Ao mesmo tempo que o solvente, que é a água, entra para a região da solução, onde tem uma concentração de muito soluto, acontece o transporte inverso. Moléculas de água retornam para aquela região onde tem a menor concentração de soluto. Por isso que tem setinhas indo e setinhas voltando. Isso também é mostrando para você que a água ela entra e sai da célula muito fácil. Isso não gasta energia. Ou seja, a água ela passa através dessa membrana semipermeável facilmente. Isso tudo vai depender da concentração de soluto que vai ter na solução. Então, o transporte de água para o interior da célula é chamado de osmose. Não esquece disso. E outra coisa, não gasta energia. Bom, até aí você viu o transporte de pequenas moléculas para o interior da célula. Depois mostrei para você um caso especial de transporte que acontece com a água chamado de osmose. Agora eu quero lhe apresentar um transporte de moléculas grandes. É o transporte que a gente chama de ou em quantidade ou transporte de massa. Nós temos dois transportes bem bacanas. Nós temos primeiro a endocitose, né, que é a entrada dessa molécula para dentro da célula. A endocitose ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser a fagocitose ou pode ser a pinocitose. Fagocitose é o ato da célula comer, eu chamo. Pinocitose é o ato da célula beber. Olha essa imagem aí. Em cima, na fagocitose, essa moléculazinha em verde poderia ser uma bactéria ou até mesmo uma partícula, uma molécula. E essa molécula ela é englobada pelas células. Olha só, esse tipo de fagocitose ele acontece com as amebas quando elas vão se alimentar. Olha o que acontece. A membrana plasmática ela consegue envolver essa molécula em verde e os lisossomos eles vão atuar justamente aí, porque eles vão digerir essa molécula que vai estar entrando. Então, esse ato da célula englobar essas partículas é chamado de fagocitose. E até dentro a gente chama de fagossomo, que é a região onde acontece essa digestão. Então, esse fagossomo, ele é importante para o processo de digestão celular. E isso acontece tanto com nossas células, como também pode acontecer com células de organismos unicelulares. A pinocitose, que está mostrando aí embaixo, é também semelhante, só que a célula ela não vai englobar a partícula,
Pelo contrário, vai acontecer essas invaginações, onde a partícula de água ela vai entrar dentro da célula através dessas invaginações, até que a célula preencha essa partícula, até que a célula englobe essa partícula. Então tá aí, a pinocitose e a fagocitose. Agora lembrar, para que isso aqui acontecer, gasta energia, tá bom? Não esquece disso. Quando a célula expulsa, retira aquela molécula de dentro para ela, dentro da célula, quando a célula secreta, a gente chama isso de exocitose. Então olha aí a exocitose, a molécula está saindo de dentro da célula. Na sua cabeça sempre vem aquele negócio, a célula está tirando uma coisa é porque não é importante. Cuidado, cuidado. A exocitose ela é importante, pessoal, para secretar hormônios, exatamente, secretar neurotransmissores. Isso é importante demais para as células neurais. Então, endocitose e fagocitose são dois tipos de transporte que acontecem dentro da célula, acontecem em nossa membrana, ou melhor, e é o transporte de quantidade ou massa. E lembre, eles gastam energia. Não esquece disso. Então é isso, né? Membrana plasmática, você viu como ela está organizada, você viu o que é o glicocálix e você viu os diferentes tipos de transporte. É basicamente isso que você deveria saber. Galera, no mais, fica agora com a motivação e as dicas de estudo show! Galera, valeu mais uma vez por ter vindo estudar comigo aqui, muito obrigado. Olha só essa dica de estudo que eu quero dar a você. Se você é aquele estudante que não tem tanto material, eu já falei numa aula minha que você podia pesquisar pela internet, que lá tem muito material bacana. Mas galera, eu quero aqui hoje prestar uma homenagem, digamos assim, ou dar uma apologia aos livros das escolas públicas. Olha só, hoje eu quero fazer para você uma indicação de um livro que, pelo menos aqui no meu estado, as escolas estaduais já utilizaram esse livro, que é o livro de Amabis, de Biologia. Olha aqui, o meu tá sem a capa, porque eu já de tanto eu usar, a capa acabou caindo, mas é um livro muito bacana. Então, para quem está estudando Biologia Molecular e Celular, esse livro de Amabis aqui é muito bom, ele é muito pesado, o nível é muito alto. Então, se você tem em sua casa esse livro aqui, a dica que eu tenho para dar a você de estudo é que resolva as questões desse livro. Eu sei que talvez você seja aquele estudante que não tenha tanto material ou tenha pouco acesso à internet. Mas às vezes, pessoal, dentro da sua casa tem uma biblioteca. É isso aí, porque você tem os livros da escola pública ou também os da particular, que tem condição sim de você fazer um trabalho bacana com esses livros. Então, hoje a minha dica de estudo é que copie, elabore resumos, faça exercícios. Mas faça alguma coisa. Pegue hoje um livro, vá ler e faça isso, que você vai ver que seu nível vai aumentar cada vez mais. E se você ficar na dúvida, você vem aqui para meu canal novamente e assiste mais aulas. Galera, no mais, você é especial, você nasceu para vencer. Eu sei que é difícil pra caramba estudar, mas o que importa é que você tá ralando, dando duro. E eu tô aqui para lhe ajudar. Você nasceu para ser feliz. Você é especial. Não esquece de curtir a minha página, de compartilhar os vídeos, de comentar se está com uma dúvida. Tem aí o meu número do WhatsApp. Mantenha contato comigo. E mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima e fica com Deus. Valeu!